Boa manhã, tarde, noite ou madrugada. No vídeo de hoje do canal Peripatéticos, desejo abordar o debate sobre a atuação dos ministros do Supremo, o limite do poder e a própria repartição de funções entre os poderes da República. As polêmicas abrangendo esses temas não são exatamente recentes, mas com certeza se capilarizaram nas duas últimas décadas, atingindo o debate público no Brasil e outras democracias, e acho importante dar meus 2 centavos para comentar o assunto. O vídeo de hoje será mais uma aula, abordando a história e as questões que gravitam em torno do tema. Na aurora das sociedades, nascidas do engenho agrícola e da domesticação de animais, bebendo de rios generosos que concediam as estruturas para a criação das primeiras cidades e dos primeiros estados, ampliando e complexificando as relações meramente familiares e de clãs ancestrais, não havia uma instituição organizada para a análise das regras e sua aplicação. O poder político e seu exercício podia eventualmente ser repartido, mas não existiam teorias bem consolidadas dessa separação, muito menos era uma regra de ouro a ser seguida. Quando pensamos no poder de julgar, em geral, costumava recair sobre os ombros do soberano. Em Roma, nos primeiros séculos, a definição de juízes ou árbitros para disputas entre partes em conflitos era feita de modo privado, por elas mesmas, com o período do Império vendo a absorção dessa função pela esfera pública. Em cidades-estado do Mediterrâneo eram comuns assembleias que julgavam as controvérsias, enquanto a consolidação das potestades muçulmanas ao longo do norte da África, Oriente Médio e Ásia Central e Meridional trouxeram a figura do Cade, estudioso da jurisprudência islâmica e responsável por julgar conflitos. Sem nos esquecer de nobres do medievo, muitas vezes conduzindo resoluções de disputas entre seus vassalos ou mesmo autorizando julgamentos por combate. Enfim, a história prossegue, recheada de tribunais, árbitros, assembleias e tantos outros mecanismos que os diferentes grupos humanos desenvolveram. A questão é que o debate sobre uma separação das diferentes funções do poder político, através de freios e contrapesos entre diferentes órgãos, os quais possuiriam autonomia organizacional, administrativa, funcional e financeira, os quais não poderiam ser dissolvidos pelo rei nem rebaixados em suas funções, tal debate ganha cor na Idade Moderna, no bojo do Iluminismo, com a defesa do movimento constitucionalista, o qual evocava a necessidade da Constituição como texto jurídico normativo máximo, a partir do qual os pilares de um Estado se sustentariam, imprimindo caráter perpétuo à divisão dos poderes, com funções complementares entre si. O poder não mais deveria restar, em última instância, nas mãos do soberano, mas ser diluído, a fim de evitar seu abuso. Abre aspas para John Locke. Pois, supondo-se que o príncipe detenha nele próprio a totalidade do poder, legislativo e executivo, quando se busca obter a reparação e a indenização de injúrias ou inconveniências das quais o príncipe é o autor, ou que foram causadas por sua ordem, não se pode conseguir nenhum juiz, nem quem quer que seja que possa julgar com autoridade, sem injustiça ou parcialidade. Tal homem, seja qual for seu título, czar ou grande senhor ou qualquer outro que se queira, permanece no estado de natureza, com todos sob sua dominação, assim como o resto da humanidade. O poder legislativo é aquele que tem competência para prescrever segundo que procedimentos a força da comunidade civil deve ser empregada para preservar a comunidade e seus membros. Mas como as leis que são feitas num instante e um tempo muito breve permanecem em vigor de maneira permanente e durável, e é indispensável que se assegure sua execução sem descontinuidade, ou pelo menos que ela esteja pronta para ser executada, é necessário que haja um poder que tenha uma existência contínua e que garanta a execução das leis à medida que são feitas e durante o tempo em que permanecerem em vigor. Por isso, frequentemente o poder legislativo e o executivo ficam separados. Mesmo que os membros de uma comunidade civil permaneçam pessoas distintas em suas referências mútuas e como tais sejam governados pelas leis da sociedade, em referência ao resto da humanidade eles formam um corpo único, e este corpo permanece no estado de natureza em referência ao resto da humanidade, como cada um de seus membros estava anteriormente. Este poder tem então a competência para fazer a guerra e a paz, ligas e alianças, e todas as transações com todas as pessoas e todas as comunidades que estão fora da comunidade civil. Se quisermos, podemos chamá-lo de federativo.
Locke compreende uma divisão entre poder executivo, legislativo e federativo, na qual esse último funcionaria como um poder executivo voltado a lidar com as relações internacionais de um país. De qualquer forma, operaria alinhado ao executivo, tanto que o filósofo inglês sugere que as mesmas pessoas exerçam ambos. A separação mais consagrada, na qual figura o judiciário como órgão autônomo e independente, na esteira iluminista e na iminência das revoluções liberais e burguesas que sacudiram os séculos XVIII e XIX, é bordada no livro O Espírito das Leis, em 1748, pouco mais de meio século após Locke, pelo famoso Barão de Montesquieu, com foco no equilíbrio entre os órgãos e institutos do Estado, mediante a repartição de competências do poder político. Abre aspas. A liberdade política num cidadão é esta tranquilidade de espírito que provém da opinião que cada um tem sobre a sua segurança. E para que se tenha esta liberdade, é preciso que o governo seja tal que um cidadão não possa temer outro cidadão. Quando na mesma pessoa ou no mesmo corpo de magistratura, o poder legislativo está reunido ao poder executivo, não existe liberdade. O que se pode temer que o mesmo monarca ou o mesmo senado crie leis tirânicas para executá-las tiranicamente. Tampouco existe liberdade se o poder de julgar não for separado do poder legislativo e do executivo. Se estivesse unido ao poder legislativo, o poder sobre a vida e a liberdade do cidadão seria arbitrário, pois o juiz seria legislador. Se estivesse unido ao poder executivo, o juiz poderia ter a força de um opressor. Tudo estaria perdido se o mesmo homem, ou o mesmo corpo dos principais, ou dos nobres, ou do povo exercesse os três poderes, o de fazer as leis, o de executar as resoluções públicas e o de julgar os crimes ou as querelas entre os particulares. O desenvolvimento do poder judiciário, no século XIX e XX, contempla nevrálgicas mudanças, com o controle de constitucionalidade ganhando cada vez mais espaço entre as competências do judiciário, bem como a prerrogativa para julgar as principais autoridades do país. Agora, além das teses evocadas pelos iluministas e constitucionalistas na Idade Moderna, o poder judiciário atingia também a função de legislador negativo, como diria o famoso jurista Hans Kelsen, podendo controlar a constitucionalidade de leis e atos normativos. Caso o Legislativo ou o Executivo promulgassem normas contrárias à Constituição, ainda que eles próprios tivessem alguns mecanismos de controle, caberia principalmente ao Judiciário declarar tais textos inconstitucionais, afastando eles do sistema jurídico. Ao longo desse tempo e, principalmente, com o fim da Segunda Guerra Mundial, consagrou-se esse modus operandi para o poder judiciário nos países democráticos, como prato padrão e regra de ouro. Haveria muito mais a dizer, mas esse voo panorâmico garante, ao menos, entender um breve esforço histórico da organização do poder de julgar nos países democráticos, guiados por constituições ou textos de valor constitucional, sob a égide de um Estado autocontido, no qual a Constituição e as leis estão acima, ao menos em tese, do interesse individual daqueles que ocupam cargos de poder. Com o final da Segunda Guerra Mundial, com fortes críticas ao Executivo e ao Legislativo, por fornecerem as bases legais para inúmeras ditaduras e o conflito em si, com a ascensão de governos populistas, cada vez mais o Judiciário fortalece seu papel como poder contramajoritário, responsável por castrar, entre aspas, excessos dos demais poderes, ou mesmo aplicar interpretações mais generosas, digamos assim, dos textos constitucionais e legais. No contexto da segunda metade do século XX e atual século XXI, o judiciário em geral de países democráticos adota a diretriz do chamado neoconstitucionalismo, o qual, em resumo, busca uma interpretação mais fluida e principiológica das normas jurídicas, apegando-se menos à literalidade do texto e mais à finalidade social de bem comum quando de sua aplicação. Se, por um lado, certos temas mais espinhosos acabam sendo enfrentados pelo judiciário, por outro, esse mesmo aspecto traz um embate. Onde termina a interpretação do juiz e começa uma violação da tão afamada repartição das funções dos poderes? Os juízes, ao apelarem com mais ênfase aos princípios e debates sociais e morais, não estão legislando e, em certa medida, roubando o papel do legislativo? Os juízes não estariam, por acaso, impondo suas agendas políticas e seus valores pessoais em jogo, em detrimento dos legisladores,
verdadeiramente eleitos pelo povo, já que, na maioria dos países, o judiciário é composto por nomes indicados ou por concursados? Reparem, não é um detalhe bobo. É, pelo contrário, um dos assuntos mais debatidos nas salas de aula das faculdades de Direito. Além disso, toda essa temática é somada a outra característica importante. Os grandes nomes do direito, não só no Brasil, mas em outras partes do mundo, vêm da classe alta e elite intelectual pátria. São pessoas ligadas ao poder, com ancestrais fincados no domínio econômico e status social refinado, por relações familiares de poder, há décadas ou mesmo séculos. Ainda que se possa ter uma exceção aqui e ali, como no caso do Joaquim Barbosa, ministro do Supremo Tribunal Federal entre 2003 e 2014, porém na maioria dos casos temos os mais destacados juristas brasileiros vindo das classes mais abastadas, ligadas a gerações ao poder. Esse detalhe mostra outro aspecto dos juristas do mundo, contudo com ainda mais força num país de renda tão concentrada como o Brasil, com tantas relações espúrias entre poder político e interesses particulares. Em geral, os juristas brasileiros, com destaque para os juízes, enxergam a si próprios como iluminados, com o dever de libertar a população das trevas da ignorância. Em muito, esse ideal remonta às raízes aristocráticas e nobiliárquicas da Idade Média, na qual muitas vezes eram os lordes e soberanos de ducados, principados, condados, marcas e senhorios os responsáveis por julgar conflitos e dirimir disputas. Os nobres viam-se como incumbidos do dever de estudo, erudição e proteção da plebe. Não por acaso, com o avanço da burguesia, essa nobreza, ainda que superada como classe dominante, nunca morreu totalmente, forjando ainda na posse de terras e no capital cultural uma distinção de classe, pautada no dever quase divino de conduzir os rumos da sociedade. Considerando o mundo ocidental e o fato das primeiras universidades desse espaço cultural serem povoadas por nobres e clérigos ligados às famílias da aristocracia europeia, é sintomático como o direito, desde seus primórdios até hoje, apresenta uma veia bastante aristocrática e nobiliárquica, vendo em si mesmo a missão de iluminar os atrasos da população. Acha que estou forçando a barra? Vejamos então o que o próprio Luiz Roberto Barroso disse em 2018, então ministro do Supremo, a principal corte do Brasil, na Folha de São Paulo. Abre aspas. Supremas Cortes desempenham 3 grandes papéis em uma democracia em contra-majoritário, representativo e iluminista. Sua atuação contra-majoritária se dá, tipicamente, quando o tribunal declara a inconstitucionalidade de uma lei ou de um ato do Executivo. Essa é a única atribuição que vem expressa na Constituição. Por não enxergarem além da literalidade dos textos, há autores que só reconhecem esse papel. Cortes constitucionais, porém, desempenham também uma função representativa, quando atendem demandas sociais que não foram satisfeitas a tempo pelo Legislativo. Na história recente do Brasil, proibição do nepotismo, fim do financiamento eleitoral por empresas e fidelidade partidária se inserem nessa categoria, e foram decididas na omissão ou contra a vontade do Congresso, para acudir inequívocas reivindicações da sociedade, não acolhidas em razão de um déficit de representatividade. Já o papel iluminista deve ser exercido com grande parcimônia e autocontenção, em conjunturas nas quais é preciso empurrar a história. Em alguns momentos cruciais do processo civilizatório, a razão humanista precisa impor-se sobre o senso comum majoritário. A abolição da escravatura ou a proteção de mulheres, judeus, negros, homossexuais, deficientes e minorias em geral foram conquistas que nem sempre puderam ser feitas pelo processo político majoritário. É preciso que um órgão não eletivo ajude a dar o salto histórico necessário. Exemplos de decisões iluministas de cortes constitucionais, fim da segregação racial nas escolas públicas nos Estados Unidos, proibição da tortura de terroristas em Israel, abolição da pena de morte na África do Sul, reconhecimento das uniões homoafetivas no Brasil. Há exemplos pelo mundo afora. Fechando aspas a fala de Luiz Roberto Barroso, eu reforço o que já mencionei, sem criticar ou elogiar o escrutínio dessa análise. Os juristas brasileiros, em geral, e ainda mais enfaticamente os juízes, enxergam a si como eruditos, dotados do saber das engrenagens que movem o sistema econômico, institucional e acadêmico do país, vendo em si mesmo o dever de empurrar a sociedade aos seus valores, mesmo que essa mesma sociedade possa se opor. Minha vontade aqui não é criticar ou elogiar Barroso, mas sim explicar a mentalidade por trás das transformações do judiciário nos últimos séculos e da veia aristocrática que o permeia.
Isso faz compreender a noção de iluminados que vemos nesses grupos, assim como a razão pela qual, muitas vezes, enxergam penduricalhos, gordos vencimentos e todo o status e honra como devidos. Explica a distinção nobiliárquica buscada na linguagem, nas roupas, esculturas, vitrais e arquitetura de faculdades de direito e tribunais. É a perspectiva de uma casta esclarecida, letrada, com suas origens, ao menos no mundo ocidental, desde a Baixa Idade Média e Idade Moderna. Somando todo o assunto já mencionado com um legislativo brasileiro assumidamente fraco, que pouco se importa em votar as questões mais prementes para o país, recheado de corruptos e apinhado de figuras medíocres, sem o mínimo conhecimento jurídico, e que muitas vezes se gloriam da própria burrice. Somando tudo o que já falei neste vídeo ao Congresso Nacional Anímico que tivemos desde a redemocratização, aliás, desde muito antes, fica mais fácil perceber o vácuo deixado e assumido pelo Supremo. Se hoje muitos reclamam, com razões, dos desmandos do Judiciário, isso foi resultado de múltiplos fatores. Perde-se o equilíbrio de poderes, tão celebrado por Montesquieu, para dar lugar a uma verdadeira disputa, com acusações na mídia, ameaças veladas e democracias em ebulição. Cada vez mais, no Brasil e outros países democráticos, a repartição de competências é questionada, líderes populistas ascendem ao topo, um poder ameaça tomar as funções do outro. Alguns apelam a exceções do judiciário, acreditando serem exceções necessárias para conter o abuso de presidentes populistas, outros buscam no executivo uma esfera mais representativa e majoritária dos interesses da população. Nesse campo de guerra, não por acaso, democracias têm sofrido, nos últimos anos, um processo de autocratização, com o declínio de liberdades e da própria segurança jurídica. Eu não prevejo o futuro e acho ridículo quem gosta de arrotar previsões. No máximo, posso analisar tendências. Hoje, entretanto, acho honestamente difícil dizer qual será a tendência. Cada vez mais passamos por uma era polarizada, na qual discussões sobre o judiciário atingem o debate público. Se tivesse de falar, diria que o modelo atual de judiciário vai se manter, em alguma medida, porém muito mais questionado e chacoalhado pelas disputas políticas e partidárias. Não que não existissem disputas no passado, mas desde o final da Segunda Guerra, nunca houve tanto destaque em diferentes democracias para a polarização e os judiciários, especialmente as Supremas Cortes. Talvez, pegando emprestada e modificando um pouco a nomenclatura de Eric Hobsbawm, as democracias vivam sua era dos extremos em relação à repartição dos poderes. Agradeço imensamente por assistir ao vídeo. Queria muito produzir um conteúdo mais didático e explicativo da história e desenvolvimento do poder judiciário e, apesar de deixar muita coisa de fora, acredito que o resultado tenha sido satisfatório. Considere assistir aos demais vídeos do canal Peripatéticos. Caso tenha condições, considere doar para alguma das instituições colocadas abaixo na descrição. Também seguem alguns links para leitura. Um abraço dos Peripatéticos e seguimos caminhando!